Espírito, papai. Espírito Santo, eu te peço, possua o teu filho, dirige a ele. Espírito Santo, sonda os corações da tua igreja nessa noite. Fala, haja salvação em nome de Jesus. E todos dizem amém. As palmas do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que alegria de poder estar com os irmãos mais uma vez. Estive alguns meses atrás, né? E foi uma bênção. Então já quero agradecer primeiramente a missionária Fabiana, que me fez o convite na segunda-feira, o pastor Sidney, né? E estou muito feliz, missionária, porque hoje a pregação vai falar sobre promessa. E alguns meses atrás eu vim aqui pregar, nem namorando eu estava, hoje eu já estou noivo. Então, Deus, Ele cumpre as suas promessas. Meus irmãos, também fico muito feliz, obviamente, pela presença da minha noiva, Daniela, que é o amor da minha vida. Eu vou me casar com ela, viver minha vida inteira ao lado dela. Uma mulher de Deus e que sempre me apoia. Então, glória a Deus pela sua vida, eu amo você. Há alguns amigos que estão aqui, né, que eu amo de paixão também. Então, Deus abençoe a todos. E vamos para a palavra de Deus. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro, na carta aos Hebreus. Glória a Deus. Hebreus, aleluia. capítulo 11. Glória a Deus, aleluia. Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Nós vamos ler alguns versículos, depois nós vamos pular um pouquinho e ler mais alguns outros. Glória a Jesus, glória a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 13. Seus irmãos acharam? Digam amém. Amém. Vamos lá. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros na terra. Porque o que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Também quero ler agora do versículo 26, do 23 ao 27, que diz assim: Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gosto do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pode tomar o seu assento. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Hoje, o tema dessa pregação é, repita comigo, as minhas escolhas vão apontar aonde eu vou chegar. Agora outra coisa, as minhas escolhas denominam o tempo que demora a minha promessa a chegar. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele começa falando sobre pessoas que morreram sem ver promessa, sem ver as promessas serem cumpridas. E eu falei que a pregação era sobre promessa, então de começo todo mundo já fica feliz. Só que quando o primeiro versículo que a gente lê é sobre pessoas que morreram sem verem as promessas de Deus, a gente já tem um baque. Porque primeiro a gente já tem que entender, quem tem promessa de Deus, morre. Quando a gente ouve que quem tem promessa de Deus não morre, esquece. É heresia ou erro bíblico? Eu vou dizer erro bíblico, vai, que não é herege, é um negócio mais pesado. Mas é um erro de interpretação. Então primeiro, quem tem promessa de Deus, morre. Mas quem tem promessa de Deus, vive no propósito. O segundo texto que eu li começa a falar sobre Moisés. Moisés
ele, desde o seu nascimento, ele foi perseguido. Não só Moisés, mas como todos os meninos hebreus que nasceram no cativeiro do Egito. Porque o mandado do faraó, que tinha se esquecido das bondades que José havia feito ao Egito, era que o povo hebreu está crescendo, então pode matar qualquer menino hebreu que nascer. As mulheres nós queremos porque nossos homens podem tomar as mulheres hebreias e assim possuí-las, mas nós não queremos homens hebreus possuindo mulheres egípcias. Nós não queremos força a esse povo, porque esse povo pode se rebelar. E Moisés, ele nasce nesse cenário, onde o nascimento dele já era decretado morte. A partir do momento que eu vou nascer, eu também vou morrer, porque é uma ordem da autoridade de cima falando que eu vou morrer no momento que eu respirar. A partir do momento que eu sair da barriga da minha mãe, se eu sou homem, eu morro. Eu não tenho a possibilidade de viver. Mas nós temos o cenário onde a mãe dele o esconde por 3 meses, mas chega um ponto que você não consegue esconder aquilo. Tem coisas que você não consegue esconder por muito tempo. Eu não estou dizendo só coisa ruim não, coisa boa também. Porque aquilo que é da luz, ele não fica oculto em trevas. A luz, ela resplandece independente de onde ela está. Então, a mãe de Moisés não conseguiu escondê-la por muito tempo. E passado 3 meses, ela falou, olha, não tem como mais. Então agora o destino dele, quem vai denominar, vai ser Deus. Então Joquebede pega o Moisés, coloca num cestinho e o põe no rio. Todos conhecem a história que Moisés começa a navegar pelo rio como um bebê, uma criança de 3 meses. Um rio que era extremamente perigoso, por mais que era um rio onde as pessoas se banhavam, que as pessoas bebiam desse rio, mas ele era um rio cheio de predadores, crocodilos, de bichos que poderiam tragar, matar Moisés. Mas a mãe de Moisés ainda confia, fala assim, o meu filho vai ter um destino. E eu creio que não é morte. E, por incrível que pareça, Moisés para nas mãos da, vamos dizer assim, queridinha da maior autoridade do Egito. Ele para nas mãos da filha do faraó, da filha aquele que tinha mandado matar os meninos. E ela fala, não tem como eu matar essa lindeza, porque a Bíblia vai descrever que Moisés era formoso como menino, era um menino bonito. Então ela esconde Moisés, ela adota Moisés, e ela fala, mas eu não tenho como amamentar Moisés, porque eu não tive nenhum filho. Então traz uma das hebreias para amamentar essa criança. Justamente quem estava perto, a irmã mais velha de Moisés, fala, opa, o meu irmãozinho, eu estava seguindo ele durante o rio. Então ela seguiu o irmão para ver o que vai acontecer com o meu irmão, ele vai morrer ou ele vai ficar bom? Vão ter pessoas que ao longo da sua caminhada vão estar só observando. Ele vai morrer ou ele vai viver? Ele vai prosperar ou ele vai cair? E elas vão ficar só observando. Por quê? Porque se elas intervirem, a sua morte é certa. Porque se a irmã dele tira ele do rio, algum momento ele tem que ser morto. Ia ser pego, menino hebreu. Mas a partir do momento que ele é pego por uma autoridade do Egito, que é a filha do faraó, não tem como ele ser morto. Então aquela pessoa que já estava somente olhando para onde Moisés ia, ela se prontifica e fala, ó, princesa, tem uma hebreia que vai amamentar essa criança, perfeita. E joga Moisés nas mãos da própria mãe dele. E a mãe dele cria ele, nós sabemos disso, cria ele, no caso alimenta ele, cuida dele até certo ponto. Mas Moisés, ele é instruído dentro do palácio. Moisés, ele nasce como pobre, um menino hebreu, um menino escravo, mas em 3 meses a sua vida já começa a mudar, porque ele, da pobreza, da morte, do rio, ele vai para dentro do palácio. Então Moisés, ele começa a ser instruído sobre a doutrina, sobre os costumes egípcios. Moisés sendo instruído, ele cresce da mais alta nobreza. Só que Moisés, por ser instruído também pela sua mãe, ser criado pela sua mãe, ele entendeu e ouviu a história do povo dele. Então ele sabia que o povo dele estava sofrendo opressão, e por mais que ele ainda foi criado no palácio, ainda ele tinha um povo ao qual ele chamava de irmão. Em determinado momento ele vê uma briga de um egípcio e um hebreu, e ele vai e mata esse egípcio, porque ele fala, eu preciso defender aquele que é do meu povo, eu preciso defender aqueles que são dos meus. Só que no outro dia ele esconde esse corpo, e no outro dia
ele vê dois hebreus discutindo, e ele vai: por que vocês estão brigando? Por que vocês estão discutindo? Vocês são irmãos. E o cara fala para ele: mas quem é você para se colocar de juiz entre mim e ele? Você matou o egípcio? Você acha que não vi? E isso foi parar no ouvido de Faraó. Moisés foge. Moisés foge. Moisés fugindo, ele passa, ele se encontra num deserto, perto de um poço, onde mulheres iam pegar água. E os pastores daquela terra não queriam deixar as mulheres chegar até o poço para pegar água, mas ele assim consegue convencer, ele consegue dar espaço para as mulheres pegarem água. E muito gratas, voltando até mais cedo do que o normal, elas chegam em casa e o pai fala: por que vocês voltaram mais cedo? Porque um certo moço ajudou a gente a pegar água. Traz esse moço, o pai falou. Não, traz esse moço, vem, coloca ele na minha mesa que eu quero que ele coma pão conosco. E assim ele recebe uma das filhas desse homem, que seria a esposa de Moisés. E Moisés passa 40 anos ali, crescendo fora do Egito, no deserto, longe do seu costume, longe da sua vida, longe dos seus irmãos. Só que, em determinado momento, tem só alguém que chama ele. Uma pessoa que talvez você conheça. O Deus vivo chega para Moisés no deserto e fala: Moisés, eu tenho um plano para você. Como assim? Você vai ser o libertador do meu povo. Eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Isaac e sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus dos seus pais. Você não me conhecia, mas agora eu me apresento a você e eu falo: ó, você vai libertar o povo. E qual que é a minha promessa para você, Moisés? Quando você libertar esse povo, eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Então, a minha promessa para você, Moisés, é: obedeça e você terá prosperidade para você e para aqueles que você queria defender. Essa foi a promessa que Deus deu a Moisés. Se você me ouvir e me obedecer, não só você, mas todos os seus irmãos, milhares, milhões de irmãos, porque havia milhões de hebreus no Egito, todos eles serão prósperos em uma terra. Eu vou levar vocês para lá e vou tirar todos os povos inimigos de lá e vocês vão habitar esse lugar. Essa é minha promessa a você. E Moisés, ele começa a titubear: mas Senhor, a minha língua é pesada, mas Senhor, quem sou eu para me apresentar diante de Faraó? Senhor, Senhor, Senhor. Ao ponto que Deus se irrita. Deus se irrita com ele. Fala: Moisés, vai, porque eu sou contigo. Olha o ponto que Deus chega. Ele se irrita tanto com Moisés. Moisés, acorda, eu sou contigo, vai. Só para de falar, para de tentar discutir comigo. Se eu estou te mandando, então você vai. E Moisés, ele vai, ele escolhe obedecer. Moisés, ele escolhe ter essa postura de obediência a Deus. E lá, ao longo desse tempo, ele foi ao Egito e começou a falar com o Faraó. Ele vai até Arão, e Arão é aquele que fala por ele. E ele começa a ter vários encontros com o Faraó, e o Faraó negava a saída do povo, e ele pedia, ele negava. O Faraó negava, Moisés pedia, o Faraó negava. E assim Deus vinha com praga, o Faraó negava, Moisés pedia: deixa o povo sair. O Faraó falava: não, praga. Ó, deixa o povo sair. Não, praga. E Deus mostrando: ó, Moisés, eu estou contigo. Moisés, ó, você está percebendo que os meus sinais estão aqui. Moisés, ó, você está percebendo que por mais que você está recebendo não, eu ainda não te deixei. Os milagres estão acontecendo. Os nãos que você vai receber ao longo da vida não quer dizer que a promessa foi esquecida. Não quer dizer que a promessa foi encerrada. Quer dizer que você tem que permanecer mais tempo insistindo. E Moisés, ele insiste, até o ponto que nós sabemos que eles saem do Egito. Mas essa relação de confiança de Moisés, de começo um homem medroso para um homem de fé, ela foi construída. Não foi um ato isolado, não foi simplesmente Deus ter falado ao ouvido dele que ele tomou coragem. Pelo contrário, quando Deus falou com ele, o corpo dele estremece. Quem sou eu? Mas de um homem medroso, de um homem covarde, de um homem fujão, de um homicida, ele sai de um homem que ele olha
por uma realidade que não existe e confia nela. Ele consegue tocar em coisas que não existem. Moisés, ele chega a um ponto de ele pisar antes de Deus colocar o chão. Não importa o que acontecia, Moisés, a fé dele antecipava tudo aquilo que Deus tinha para ele. Então, se Deus me prometeu uma realidade, eu não vou viver pelo que eu estou vendo aqui. Eu vou olhar para a realidade que ainda não chegou. O meu olho está lá. É por isso que no versículo 27, a Bíblia diz que pela fé Moisés deixou o Egito. Ele não temeu a ira do faraó. Por quê? Porque ele estava firme como vendo o que, gente? O invi. Gente, Moisés estava vendo o que? O invi. Então a relação de Moisés, ela foi crescendo e sendo construída ao ponto de Moisés ele ficar firme a ponto de ver o invisível. Como que a gente consegue chegar nesse ponto de olhar para uma realidade que ainda não existe e quase tocá-la? Nosso corpo ficar tão firme somente por uma palavra de Deus, porque a gente sabe que se a palavra foi dita, vai cumprir. Só que o que eu quero trazer para a nossa realidade é o quê? É que Moisés era um homem que não tinha o Espírito Santo dentro dele, porque ele estava na velha aliança. Mas olha o nível da fé de Moisés. Mas e nós? E nós? Que nós temos o Deus vivo dentro da gente, o Espírito dele que nos guia, nos capacita, nos guarda, nos orienta, mas ainda assim, qualquer chuvinha que acontece, nossa fé vai ser... Qualquer coisinha que acontece, Deus, não dá mais. Não tem como. O primeiro não vai dar certo. Qualquer problema você reclama. Qualquer coisa que acontece é motivo para desistir, é para acabar. Não dá mais. E você tem Deus dentro de você. E Moisés era um homem que não tinha Deus dentro dele. Ele tinha a presença de Deus com ele. Mas aquilo que você tem é superior a Moisés. Eu acho tão lindo quando em Hebreus capítulo 8 e versículo 6 diz assim, agora porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, ao da velha aliança. Assim também, como a aliança da qual ele é mediador e superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. O que está querendo dizer esse versículo? A aliança que Moisés tinha com Deus, a que Cristo fez com nós é maior. A aliança de Moisés era inferior à que nós temos com Cristo. A aliança de Moisés com Deus lá atrás é inferior à que nós temos agora com Deus. E a aliança que Jesus nos apresentou, que Jesus nos doou, ela não é só melhor, mas ela também é baseada em melhores promessas. Então, as promessas que Moisés recebeu, adivinha, são menores do que você recebeu. As promessas que Deus tem para você é maior do que as promessas que Ele fez para Moisés. Porque a aliança da qual você faz parte é superior à aliança de Moisés. A nossa aliança é baseada em superiores promessas. Aquilo que nós vamos receber é maior do que aquilo que Moisés recebeu, do que aquilo que Moisés viveu. E a nossa fé mesmo assim é pequena. Pequena. Também quero ler no mesmo capítulo mais um trecho, versículo 8 ao 13. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e o construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Vou pular aqui rapidinho agora para o versículo 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para dentre os mortos o ressuscitar. Outro homem que muito antes de Moisés recebeu a promessa foi Abraão. A história de Abraão começa em Gênesis capítulo 12, se eu não me engano. Mas escrevo capítulo 12. E a história de Abraão já começa com uma promessa. Abraão, sai da tua terra. Primeiro é um pedido, e se ele ouvisse o pedido, a promessa ia se cumprir.
Então vamos lá, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, sai da tua família, sai da tua casa, abandona o que você tem, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, eu não vou te falar qual é, mas quando você sair eu vou te guiar, que se você fizer isso, de ti descenderão muitos e muitos e muitos, a sua descendência não vai ter como contar, vai ser maior que a areia do mar, que as estrelas do céu, todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então, Abraão recebe uma ordem e uma promessa. E nós vemos que o quê? Toda promessa, ela vem junto de uma ordem. Da mesma forma que Moisés recebeu a ordem, Moisés, vai para o Egito para você libertar o meu povo. Se você libertar o povo, você alcança a terra prometida. Abraão, sai da tua terra, abandona a sua família, sai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que se você sair, a sua descendência não vai ter como contar. E Abraão, ele sai da terra dele. Ele escuta Deus, mas pela metade. Porque ele saiu da terra, mas não saiu da parentela. Porque ele levou o sobrinho junto. Abraão leva o sobrinho junto. E esse sobrinho começa a causar problemas para Abraão. E enquanto o sobrinho não sai de perto de Abraão, Deus não fala com Abraão com um novo direcionamento. Enquanto Abraão na época, né? Agora eu falo Abraão porque é o pai da fé, mas na época Abrão, enquanto Abrão não obedecia completamente a primeira ordem de Deus, Deus não dava outro direcionamento. Então quer dizer que o direcionamento que você recebeu, você tem que cumprir ele primeiro. Se você quer ouvir Deus depois, então cumpra o primeiro. Se você quer chegar perto da promessa, então pelo menos obedece o mandamento, obedece a ordem, obedece o direcionamento. Como você quer viver as promessas de Deus sem ouvir o mandado dele, sem ouvir o direcionamento dele? Se você não for direcionado por Deus, a promessa não chega. Então, enquanto Abraão não ouviu completamente e obedeceu completamente, ele não recebeu outro direcionamento. Mas ele percebeu o problema que ele tinha feito, que ele tinha causado, e ele se separa de Ló, que era seu sobrinho. A ponto depois ter que salvar Ló de um problema, inclusive. Mas ele é separado de Ló. E aí ele obedeceu completamente. E Deus começa a dar outros direcionamentos para ele. Só que a Bíblia nunca diz que a promessa ela é rápida. As promessas de Deus nunca são rápidas. Porque aquilo que vem rápido, vai. Aquilo que vem fácil, vai. Gente, vocês estão acordados? Vamos comigo. Aquilo que vem rápido, vai. E aquilo que vem fácil, vai. Então o que vem de Deus, vem demorado. Amém. O que vem de Deus é demorado. Porque o que vem de Deus, ele é construído. Ele tem que ser construído. Não só aquilo que Deus vai te dar, mas ele precisa te preparar para receber a promessa. E Abraão e Sara já não aguentavam mais, porque já estavam numa idade extremamente avançada e o filho não vinha. O filho não chegava. O filho da promessa sumiu. Não tem. E Sara, por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando nós recebemos um direcionamento, uma promessa de Deus, a gente começa muitas vezes, quando fraquejamos, a ouvir o que os outros têm a dizer, a opinião dos outros. O outro começa a olhar para a sua vida, para a sua situação, e começa a falar o que ele acha melhor para você. A opinião do outro começa a entrar em igualdade com aquilo que Deus te falou. E Sara fala para Abraão: Abraão, esse filho, não sei, está demorando demais. Eu acho que esse filho tem que ser da escrava. Meu Deus. Coabita com a escrava. Tem um filho com a escrava, porque ele vai ser seu filho, a sua descendência vai vir a partir dele. Meu Deus. E assim, Abraão, no momento de fraqueza, no momento de falta de fé, ele o fez. Ele coabitou com a sua escrava Agar. E o filho nasceu, só que o filho não era o filho da promessa. Porque quando a gente tenta aproximar o que Deus prometeu com as nossas mãos, em vez de a gente aproximar, a gente distancia. Quando você recebe uma promessa de ministério e quer ficar se oferecendo, você come. Muitas vezes eu já vi gente assim: recebe uma profecia que vai ser muito usada no ministério. Recebeu a profecia, o nariz já bateu na testa já. Recebeu a profecia que vai casar, amém. Agora já tem o número de todas as irmãs da igreja também. Quando você tenta adiantar a promessa de Deus, o que você faz? Você atrai? Não, você distancia. Joga para longe.
E quando Abraão ele teve Ismael, Deus falou: olha, esse não é o filho da promessa. Não foi isso que eu te prometi. Eu falei que Sara, sua esposa, ia conceber. E Abraão tem que mandar o filho embora. E por conta do erro de Abraão, da escolha errada, esse filho, do qual Deus teve misericórdia e não morreu no deserto, os descendentes dele se tornaram os maiores inimigos de Israel. Todos os muçulmanos, todos os povos inimigos do povo de Deus descenderam de Ismael. Então o erro de Abraão, ele perpetua até hoje, porque os muçulmanos são descendentes de Ismael. Então um erro na hora de tentar adiantar o que Deus promete pode causar uma onda de destruição em massa. Quantos israelitas, quantos cristãos, quantas pessoas inocentes já não foram mortas por terroristas, descendentes de Ismael? Isso tudo por ouvir uma opinião errada. Se ele tivesse falado: não, o filho que eu vou ter é de você, amém. Mas por ouvir uma opinião, uma sugestão errada, há milênios, há uma onda de destruição em massa que não vai cessar até a vinda de Cristo, por um erro. Mas mesmo ele errando, aparece um anjo e fala que Sara vai conceber um filho, a ponto de Sara ri. Amém? Nós sabemos a história. Sara concebe um filho. A promessa chegou. Glória a Deus. A promessa era o quê? Abraão, a sua descendência será grandíssima. A sua descendência não tem como contar. Então a promessa que Deus te faz, muitas vezes ela é grandíssima, ela é absurda. E aí quando acontece uma coisa para te aproximar da promessa, mais um erro, é você já achar que ela chegou. Muitas vezes não. Porque Abraão recebe Isaac como filho, Sara concede Isaac, e Isaac começa a crescer. O filho da promessa começou a crescer. Então a promessa está florescendo, porque Abraão começou a obedecer. Mas chega num dia inesperado, pastor, um dia completamente inesperado. Isso eu quero que você coloque no lugar. Abraão, sacrifica teu filho. Abraão, mata a promessa que eu te dei. Abraão, joga a promessa que eu te dei fora. Mata. Eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. E se Deus pegasse tudo aquilo que Ele te prometeu, o que Ele já te deu, e falasse: eu quero que você dê tudo para mim, tudo de mais valioso. Pastores, e se Deus virasse para vocês e falasse: eu quero que vocês me deem a igreja e os seus filhos para mim, sacrifica todos. A promessa que Deus tinha dado, Deus fala assim: ó, sacrifica, acaba. Chegou o fim. E Abraão entendeu, pelos erros do passado, que não adiantava ele tentar adiantar a promessa com as mãos ou ele mudar a situação. O que ele aprendeu? Tem que obedecer. Porque independente da ordem dele, o principal sempre vai ser a obediência. Mais quero obediência, menos sacrifício. Quando a gente vai ver mais para frente, as pessoas começavam a sacrificar para Deus, achando que elas estavam puras. Mas Deus falava: eu não quero o sacrifício de vocês, eu quero que vocês me obedeçam. E Abraão entendeu isso, porque ele viu os erros que ele cometeu. Ele olhou para Ló, ele olhou para Ismael. Ele falou: não posso mais desobedecer, eu preciso ouvir. Mas olha o que ele está me pedindo agora. Tudo que eu tenho, aquilo de mais valioso para mim, o meu sorriso, porque Isaac significa sorriso. Deus está me pedindo o meu sorriso. Aquilo que mais fazia meu coração se alegrar, Deus está me pedindo. E Abraão obedece. Abraão sobe o monte com os mantimentos. Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Só que quando nós obedecemos dentro da promessa, o fim de toda promessa que é feita a nós é glorificar a Deus. E quando Abraão obedece, ele mesmo sem saber profetiza: Isaac, você não sabe onde está o cordeiro, né? Deus proverá o cordeiro.
Deus vai prover o cordeiro. E sem saber, pela obediência dele, ele profetizou sobre o Messias que havia de vir. Então a promessa que estava sobre Abraão estava glorificando o Messias que chegaria lá na frente. Então Abraão, ele obedece, ele chega na frente, ele coloca o filho dele sobre o altar. E o filho dele já tinha entendido que ele estava sobre o altar. Só que Moisés, ele tinha o conhecimento de duas coisas. E uma delas a gente leu. Primeiro, Moisés conhecia Deus, então ele sabia: o caráter do meu Deus não é de pedir sacrifício humano. Eu nunca vi isso. Deus nunca me pediu isso. Então está estranho, mas eu vou obedecer. E o segundo, versículo 18 de Hebreus diz assim: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou Abraão considerou que Deus era poderoso para o ressuscitar dentre os mortos. Então Abraão falou: eu vou subir e vou matar meu filho. Só que se ele me prometeu que a descendência vinha a partir dele, então ele vai ressuscitar. Alguma coisa vai acontecer. Não é possível, porque a partir do momento que a promessa e a palavra é liberada, não tem como voltar atrás. A palavra de Deus não tem dupla face, é sim, não. Então Abraão, ele recebe a promessa: através de Isaque será chamada a tua descendência. Mas o mesmo Deus que promete descendência, os dias prolongados, a descendência prolongada, o mesmo Deus fala assim: mata aquele da qual virá descendência. Eu quero que você mata, extirpa o primeiro da fila da sua descendência. Mas Abraão, obedecendo pela fé, ele falou: não, se Deus prometeu que a descendência vem, então eu vou matar meu filho, mas ele vai ressuscitar. Eu vou ver meu filho de pé de novo. Eu vou ver o meu filho de pé e a descendência dele se prolongar. Por quê? Porque Deus me prometeu. Então, o que a gente tem que tomar pra gente? A partir do momento que Deus me prometeu, o que eu tenho que fazer? Obedecer. E depois crer que vai se cumprir independente do que aconteça. Se eu olhar para a circunstância falar: vai morrer, a palavra diz que eu vou viver em Cristo Jesus. Mas Gabriel, eu não tenho promessa. Deus não me prometeu um casamento, Deus me prometeu um ministério, Deus não me prometeu prosperidade ainda. Então o que Deus me prometeu? João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus falando: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu, se não fosse assim, eu não teria dito que iria preparar lugar para vocês. E eu irei e vos prepararei lugar, e eu voltarei para vocês, e onde eu estiver, vocês vão estar também. Que promessa melhor é essa? É o Messias falando: ó, eu vou preparar um lugar para vocês, calma, eu vou ir, mas quando eu voltar, vocês vão estar no mesmo lugar que eu. O Messias está me prometendo. Por que a Bíblia fala que a aliança de Jesus tem superiores promessas? Porque o que é melhor receber? Eu falar que eu vou entrar na terra prometida ou falar que eu vou estar no mesmo lugar que o Messias? Eu não estou nem aí para a terra prometida, rapaz. Eu quero ver Jesus. Acabou. Então, essa aliança é superior à antiga. E não é só essa promessa. Ele fala: não vos deixarei órfãos. Vocês têm pai. Outra coisa, esse corpo do qual muitas vezes vocês reclamam, talvez vocês tenham uma doença, uma dor, ou vocês simplesmente já não aguentam mais viver. Então, esse corpo que você tem, no soar da trombeta, no abrir e piscar de olhos, no piscar de olhos, no abrir e fechar de olhos, você vai ser arrebatado e o seu corpo vai ser transformado. Então você recebeu uma promessa de uma casa nova, da melhor companhia do universo e de um corpo imortal. De um corpo que não tem doença, um corpo que não se cansa, um corpo que não precisa de mantimento. Por quê? Porque a promessa de Jesus para a sua vida não é uma terra prometida que você vai rondar no deserto e acabar não entrando. É uma promessa que você tem um céu preparado para você. Tem uma cidade preparada para você. Tem uma casa com o seu nome escritinho. Aqui vai morar ele, aqui vai morar ela. Pertinho do meu Jesus. Quem não quer? Quem não quer estar perto de Jesus? Versículo 39. E todos estes
Isso está finalizando os heróis da fé, a galeria. Nós vimos dois, Moisés e Abraão. Todos estes, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Abraão não viu a descendência do filho se multiplicar como a areia da praia, como as estrelas do céu. Moisés não entrou na terra. Moisés viu de longe, mas ele não entrou. Aí eu te pergunto, como será que deve ser? Qual que era o sentimento de Moisés quando Deus falava assim: Moisés, sobe para o monte que eu vou te levar, mas antes eu quero que você veja a promessa que eu te fiz. Você não vai entrar, porque você desobedeceu. Mas ele não alcançou a promessa porque ele desobedeceu. Abraão, pelo contrário, obedeceu. E assim o filho ficou vivo e a descendência se manteve. Mas a promessa feita a Moisés que ele iria entrar não foi cumprida porque Moisés desobedeceu. Mas ele viu de longe a terra. E Abraão também morreu sem ver a prosperidade e toda a sua descendência. No versículo 40 diz assim, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O que a Bíblia está dizendo? Sabe por que eles não receberam as promessas? É porque Deus estava falando assim para eles: eu não posso dar essa promessa para vocês agora. Sabe por quê? Porque eu tenho algo melhor. Só que eu não posso dar esse algo melhor só para vocês. Eu tenho um pessoal que eu tenho que buscar primeiro, que eu tenho que ganhar primeiro, que eu tenho que mostrar a minha face primeiro, para que eles também alcancem essa promessa melhor junto com vocês. Então os antepassados de Israel não receberam a promessa, porque está dizendo aqui, para que eu e você recebêssemos uma melhor promessa junto com eles. A promessa deles foi barrada para que nós pudéssemos viver uma melhor promessa com eles. Então para eles foi dito: espera, porque tem um povo meu que é remido e vai viver junto com vocês. Espera, porque vai chegar um momento que eu vou buscar os gentios, que eu vou buscar pessoas de toda a terra, e eles vão viver uma promessa superior junto com vocês. E eles tiveram que morrer sem ver a promessa. Eles tiveram que morrer sem ver a promessa de Deus, para que eu e você pudéssemos viver uma promessa melhor. Agora eu quero dizer, você tem obedecido para viver as promessas de Deus? Você tem andado conforme você deve andar para viver as promessas de Deus? Você tem se mantido firme como Moisés, como vento invisível, para receber as promessas de Deus? Ou você está sentado no banco somente esperando: Senhor, mas cadê? Mas cadê? E você está fazendo o quê? O que você está fazendo para receber? Cadê o meu movimento? Olha o que Jesus aqui no capítulo 12 vai dizer: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus tinha um objetivo, e nós tínhamos recebido uma promessa, que haveria um cordeiro que morreria por nós. E Jesus no Getsemane, ele tinha duas escolhas: eu faço a minha vontade, ou o que meu Pai me propôs, que é morrer por eles. Eu faço o que eu quero para poupar minha carne, ou eu obedeço meu Pai para que venha a salvação para todo mundo? Eu obedeço aquilo que Deus está me dizendo, ou eu vou pelo meu desejo? Mas nós sabemos que aqui no versículo 2 está dizendo, Jesus, pelo qual ele suportou a aflição pela alegria de ver o que ia acontecer. Sabe por quê? Porque Deus olha para você sentado no banco, Jesus vê você sentado hoje aqui na igreja, nessa oportunidade, e fala assim: ainda bem que eu morri por eles. Ainda bem que eu passei por aquilo por eles. Em Isaías 53 diz assim, falando de Jesus: ele verá o fruto do seu trabalho. Que trabalha a cruz, ele verá o fruto, o que virá após a cruz, e ficará satisfeito. Então Jesus olha para você neste lugar agora de coração aberto e fala assim: olha, Pai, minha alma está alegre, ainda bem que eu morri por eles. E qual será a nossa resposta agora à promessa dele? Qual será a nossa resposta àquilo que ele tem para nós? Uma casa, um novo corpo e a melhor companhia do universo.
Para finalizar, nós vimos duas pessoas, dois heróis da fé, na mesma galeria. Um começou bem, que foi Moisés, obedecendo, terminou mal, porque desobedeceu e não conseguiu entrar na terra. Abraão, pelo contrário, Abraão começou mal, saiu da terra, mas não saiu da parentela. Abraão foi lá, fez o que? Teve um filho com a escrava, o filho que não era da promessa, mas terminou em obediência. Outra coisa, mais vale como termina do que como começa. O que você viveu lá atrás, Deus não está nem aí, querido. Deus não está nem aí para o que aconteceu. O que aconteceu está para trás. O que Deus está vendo agora quando olha para você é o seu futuro, é quem você vai se tornar, é quem você vai ser, é onde você vai chegar. E é por isso que Deus investe em você, porque seria uma aposta muito arriscada Deus investir um monte de pecadores sem saber aonde nós íamos chegar. Imagine se Jesus investisse na humanidade inteira para todos nós cairmos. A morte dele seria em vão. Mas ele não olha para isso. Ele olha para ele e fala assim: opa, ô Luan, você vai chegar longe, meu filho. E o investimento que eu estou fazendo em você vai valer a pena. Você vai chegar longe. Está demorando o processo, está difícil, a promessa parece que não chega, mas quando chegar, rapaz, para cada um de vocês, Jesus olha para vocês e fala assim: olha, a partir de hoje, não porque a partir de hoje está acontecendo isso, mas agora eu estou tentando te trazer a sua memória. A partir de hoje, o que está para trás, esquece. Pede perdão e prossegue. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo em direção ao alvo. Não termine como Moisés terminou. Moisés é um herói da fé, mas terminou em desobediência e morreu sem entrar na terra. Mas termine como Abraão, que mesmo que tiver que sacrificar tudo de precioso para ele, mesmo que seja aquilo de mais valioso que lhe seja pedido, entregue, porque é Deus que está pedindo. E maior é aquele que prometeu. Então, se Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Se o diabo está querendo te colocar na cabeça que a sua promessa vai ser roubada, que a sua promessa vai ser frustrada, que aquilo que Deus tem preparado para você não vai acontecer, então esquece. Jesus está falando o contrário. Vai acontecer, você vai chegar, você vai conseguir, se você obedecer. Se você me obedecer, se você ouvir o meu direcionamento, vai acontecer. Assim diz o Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. As palmas para Jesus. Aleluia. Deus abençoe a vida do nosso irmão Gabriel. Deus continue abençoando, usando dessa forma linda. Em nome de Jesus Cristo. É tão bom ver jovens sendo usados dessa forma assim, onde nós vemos num tempo onde muitos têm se perdido, né? E é tão lindo ver, ouvir o Gabriel, o Guilherme, que já ministrou aqui também. Pensa que segunda-feira eu fui ministrar na frente desses meninos, gente. Meu Deus do céu, gente. A Dani também ministra, gente, que coisa linda. Meu Deus, glória a Deus na vida de vocês. Vocês continuem assim, sejam exemplo para os que estão aí iniciando, buscando a presença de Deus, né? Porque vocês pensam que eles não observam? Observam. Não observa, Dani? Não observa? Então, vocês continuem sendo exemplos, testemunhos. Deus continue abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém? Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que ouviu a palavra do Senhor? Tem alguém que sentiu o Senhor falar contigo dentro dessa palavra, dentro dessa mensagem, e queira aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador? Levanta a sua mão que nós vamos orar por você. Se tem alguém para reconciliar com o Senhor também nessa noite, a oportunidade está sendo dada para você agora. Levante a sua mão que nós vamos orar por você. Tem alguém para Jesus?
você oferta. Na sexta-feira nós temos culto, né, a partir das 7h30. Eu creio que o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. No sábado nós vamos para a promissão, nós vamos para a nossa ceia geral. Mas no domingo nós teremos culto, sim, viu? Em nome de Jesus Cristo, nós estaremos aqui adorando o nome do Senhor, em nome de Jesus. E no domingo é culto com as irmãs, né? Culto com as irmãs, o evangelista Murilo vai estar ministrando aqui no domingo, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém? Amém. Nome de fé, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar. Das ofertas, em nome de Jesus. E nós já vamos encerrar. Deus abençoe a pastora Daniela. Logo ela vai estar ministrando aqui também, né, gente? Em nome de Jesus. Deus usa essa jovem, coisa linda do céu. Diácono Anderson, vem orar em nome de Jesus. Nós já passamos para o pastor da Alterno, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Querido Deus e eterno, glorioso Pai, aqui está, Senhor, diante do teu altar, os dízimos, as ofertas, os votos, ó meu Pai, agora foram oferecidos a Ti nessa noite, ó Pai. Deus, que o Senhor venha abençoar aquele que ofertou, aquele que não pôde, que o Senhor venha preparar a oportunidade, ó Senhor. Visita o celeiro, Senhor, visita a casa, visita a família de cada um, ó Pai, que adentrou dentro desse lugar para ouvir a Tua palavra, para adorar ao Senhor, que é digno de honra e de glória, ó Pai. Pai, desde já eu te agradeço, Pai, por cada vida, Senhor, em nome de Jesus, venha prosperar, Senhor, na vida de cada um, para a honra e glória do Teu nome, e as palmas que adoram. Glória a Deus, igrejas. Vou passar para o pastor. Gabriel trouxe doce, mousse. É mousse, viu, gente? É para ajudar ele no casamento dele, tá dando? Quem vai ajudar? Quem vai abençoar eles em nome de Jesus Cristo? Não engorda não, gente. Não engorda. Pode ficar despreocupado, minha. Não engorda. O doce não engorda. O mousse não vai engordar, irmão Francisco. Não vai. Em nome de Jesus, vamos abençoar a vida deles, né? Então é um projeto lindo. Olha essa coisa linda. Vamos abençoar eles em nome de Jesus. Você que pode, pensou assim, tá bom? Em nome de Jesus, passo para o pastor. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Jesus falou com você? Glória a Deus. Aleluia. Falou comigo, hein? Glória a Jesus. Vamos agradecer e dando terra para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Senhor, meu Deus eterno Pai, obrigado, Pai, pela vida do Teu Filho. Continua abençoando, continua guardando, continua livrando, sendo com Ele, com o ministério, Pai. Onde colocar as plantas dos pés, ser com Ele, guarda no trabalho, guarda na ida, na volta, prepara tudo, meu Pai, o casamento do Teu Filho, supre todas as necessidades, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, eu sou grato pela vida do Teu Filho, eu sou grato pela vida da minha esposa, dos meus filhos, pela igreja, pelos jovens. A palavra é gratidão e todos dizem amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, estenda tuas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as consolação do Deus Espírito Santo, segundo toda a igreja desde hoje para todos sempre, todos dizem amém. Bem forte. Como é que foi nosso culto hoje? Amém.